Olá, muito boa noite para todo mundo. Sem ter receio de tempo feio, a comitiva do Terra Viva DBO na TV vai avançando no meio da chuva pela capoeira de Candiúva, buscando o estradão para seguir viagem para outras paragens, levando para os companheiros boiadeiros até do mais distante rincão do sertão o nosso serviço novidadeiro. E aproveitando a ocasião de ter este galpão para fazer a nossa reunião, a gente anuncia a apresentação da prosa brideira do dia. Uma notícia que circulou recentemente a respeito do gigante lá do Oriente Distante foi motivo de grande preocupação para os companheiros e companheiras fazendeiros do Brasil inteiro, que toda semana ficam esperando a gente falar aqui do balanço das exportações de carne bovina daqui para a China, para ver se o apetite deles melhorou ou piorou, né? O caso acontecido foi que o Banco Mundial, que é a principal instituição financeira internacional independente, rebaixou a sua previsão para o crescimento da economia chinesa neste ano presente, que era de 5,6% e passou para 5,1%. Já para o 2024, que já está apontando ali na curva do estradão, né, a aposta é menor ainda, de 4,4%. Conforme todo mundo que ganha a vida na lida de gado tem perfeita sabedência, o comprador chinês é disparado nosso maior freguês neste mercado. E aí é natural que o povo do setor esteja com medo de que este amansamento na evolução da economia do grande dragão asiático possa aí provocar um esmagrecimento da demanda deles pelo nosso produto. Fazendo uma recordação ligeira, de 2021 para 2022, o valor apurado nas nossas vendas de carne bovina para a China mais do que dobrou, chegando a 7 bilhões 950 milhões de dólares. Esse tanto de dinheiro representou nada menos que 67% do faturamento total dos exportadores brasileiros de carne no ano passado inteiro. Para baixar a ansiedade e devolver a tranquilidade aos amigos e amigas pecuaristas, na opinião abalizada da economista e médica veterinária Lígia Pimentel, fundadora e diretora da consultoria Agrifato, dificilmente isso vai acontecer. A primeira consideração dela é que a China vai crescer menos, mas vai continuar crescendo. E isso quer dizer que a mesma coisa deve acontecer com o consumo em geral. Em 2020, por exemplo, o PIB, o Produto Interno Bruto deles, teve um avançamento de 2,2%. Mas, apesar disso, a demanda por carne bovina aumentou 7,5%. E o resultado foi que, naquele ano, os embarques do produto do Brasil para lá tiveram um engordamento de nada menos que 75%. Pois então, tomara que o carretão continue andando nessa mesma direção, né? Com a tropa madrinheira ganhando o chão do estradão e puxando a boiada pantaneira, a gente vai dando continuação na função, cumprindo o que tinha sido prometido e fazendo a contação do caso que foi acontecido no mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o boletim mais recente da Scott Consultoria, em São Paulo houve melhora nos preços das categorias mais leves. Alta de 0,8% para os bezerros de desmama e de 3,3% para os bezerros de ano. Já as categorias mais eradas registraram piora, queda de 0,8% para o garrote e de 1,6% para o boi magro na comparação semanal. O mercado está sensível, as vendas seguem estagnadas e quando os preços melhoram é em função do comportamento do criador, que tem buscado acompanhar os aumentos que vinham ocorrendo no mercado do boi gordo. O recriador e o invernista, em contrapartida, reduziram o ritmo de negociação dos animais de reposição. Esse cenário vem como resposta ao desestímulo que a fase de baixa gera pela cria e recria e, além disso, os pastos ainda estão secos em boa parte do Brasil central. De acordo com alguns modelos climáticos, a chuva deve vir com maior intensidade para o Centro-Sul a partir de novembro, dando início à safra de capim entre dezembro e janeiro. Esse pode ser um bom momento para investir em bovinos de reposição, já que as expectativas para 2024 são de que os preços comecem a melhorar, principalmente para o bezerro, indicando a proximidade da virada de fase do ciclo pecuário, que deve ocorrer entre o final de 2024 e o início de 2025. Em Mato Grosso do Sul, a relação de troca melhorou para o invernista frente a todas as categorias de reposição. Com isso, é possível comprar mais bovinos destinados à reposição, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas na comparação com o mês anterior.
Atualmente, é possível comprar 2,1 bezerros de desmama, 1,8 bezerro de ano, 1,5 garrote e 1,3 boi magro. Prestando atenção no andamento do tempo, a gente faz aqui o nosso primeiro intervalo, que vai ser ligeiro, e volta dentro de instantes para recomeçar a função. Aguarde. Com a estação de monta já em andamento, para o companheiro boiadeiro que faz cria, a hora agora é de aproveitar a oportunidade para fazer um investimento certeiro e chegar lá na frente com uma bezerrada da melhor qualidade para ganhar dinheiro em quantidade quando o mercado virar. E para não deixar ninguém ficar sem informação daqui até lá, a gente convida todo mundo para apreciar o nosso quadro Pecuária em Alta, uma produção da Alta Genetics do Brasil. Aprecie. Olá, seja muito bem-vindo ao Pecuária em Alta. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre vida produtiva com o gerente de leite importado da Alta, Fábio Fogaça. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Letícia. Obrigado ao programa por a gente ter oportunidade de estar aqui com vocês e passar um pouco mais de conhecimento, até mesmo agregar ao conhecimento que todos os espectadores já devem ter. Fábio, na genética das raças leiteiras, a gente tem como selecionar apenas para produção e conformação? Não, a gente pode trabalhar também, falando no caso específico de raças como holandesa, Jersey, pardo suíço, a gente tem informações ligadas à parte de saúde e eficiência, e no impacto econômico que elas têm no negócio, na operação de cada rebanho. A produção foi as características que vieram primeiro nessas raças, ou no holandês mais especificamente, a gente tem desde do começo dos anos 1900, a gente passou a ter as de conformação em torno de 1970 e alguma coisa, na década de 70, e a partir de 1994 a gente teve a primeira, que é a que nós chamamos vida produtiva, que a sigla em inglês quer dizer PL, nada mais do que a tradução é essa mesmo, de vida produtiva. Essa característica, ela meio que é um composto, é uma informação única, um mérito genético único, que resume aí todas as outras os outros envolvimentos que a saúde pode ter. Não só apenas a saúde, mas quando a gente fala em saúde, a gente está falando em reprodução, em eficiência no parto, eficiência de manter, de parir, da vaca parir bezerras vivas, ocorrências sanitárias são inúmeras. E quando o produtor seleciona o touro ou as fêmeas através da característica vida produtiva, ele praticamente ali ele está pegando tudo de uma vez. Nós temos as características desdobradas de reprodução, de habilidade de parto, mas a mais importante e a que tem um impacto econômico mais sensível e mais forte no negócio é a da vida produtiva. Para mim, sem dúvida, é a mais importante. Então, além de produção e conformação, a gente tem como selecionar, sim, para características voltadas à saúde, à eficiência reprodutiva e etc. Fábio, tem como a gente monitorar os efeitos dessa característica dentro do rebanho? Sim, perfeitamente. Não somente dessa, mas de todas as outras ligadas à produção, ou até mesmo a conformação, e todos os desdobramentos dessa característica vida produtiva, como eu disse, que é ligada à saúde, à eficiência, eu disse reprodutiva, mas também a eficiência dentro da ordenha, a questão de menos infecções mastíticas e coisas do gênero. E como que a gente pode monitorar, até comprovar se a genética está funcionando ou não. E a genética funciona, ela age realmente. Se nós tivermos um banco de dados dentro da fazenda, onde foi anotado as ocorrências que esses animais tiveram, ocorrências do quê? De questões ligadas à reprodução, à saúde de modo geral, ou até mesmo a questão da qualidade do leite, mastite, célula somática, a gente tem como separar os animais de maior genética, de mais forte vida produtiva, como também as de menor
eficiência ou até menor méritos genéticos ligados à vida produtiva. E isso a gente já fez por várias vezes em alguns rebanhos, e aí você vai constatar o quê? Que os animais que têm a genética mais forte para a vida produtiva tiveram muito menos problemas do que o contrário. Então, você vai confirmar menos casos de mastite, isso eu estou falando em números da fazenda. Vai aparecer lá, por exemplo, as de mais forte, dependendo do tamanho do rebanho, é claro, vai aparecer as de mais forte genética para a vida produtiva, vão aparecer, por exemplo, com 20 casos de mastite no ano. E as mais fracas vai aparecer talvez 40, 50. Isso é fato, ocorre. A mesma coisa ligado a questões de metrite ou de retenção de placenta, ou laminite, ou descarte, ou animais de não boa reprodução. Então, são várias, assim, as possibilidades são inúmeras. Vai depender do nível de detalhamento que cada rebanho tem para anotar e para armazenar as informações num programa. A gente falou que a genética ela é crucial nisso, né? Quais seriam os touros mais indicados para a vida produtiva que a gente tem disponível hoje aí no mercado, Fábio? A gente, quando a gente faz a seleção alta, quando ela faz a seleção dos touros os quais nós vamos importar o sêmen, nós preconizamos muito esse lado da produção e da saúde. Não quero dizer que não da conformação, também, mas não com o grau que a gente busca na produção e saúde. Produção, eu repito muitas vezes esse mesmo termo, é a moeda de troca do produtor. E no caso da saúde, é a questão dela conseguir se manter mais tempo no rebanho. Vida produtiva, trocando em miúdos, essa característica quer dizer cada unidade que a gente vê na expressão desse mérito genético vida produtiva, significa que aquele touro está transmitindo uma possibilidade das suas filhas permanecerem 30 dias a mais ou um mês a mais no rebanho do que as suas contemporâneas. Bom, Fábio, e a Alta ela tem a maior e melhor bateria do mercado e eu tenho certeza que a gente tem alguns touros que são indicados especificamente para quem está buscando essa vida produtiva, essa característica dentro do rebanho, né? Conta pra gente. Sim, a gente tem vários, inclusive a gente busca na seleção da genética que a gente vai trazer para o Brasil, a gente preconiza muito a questão da produção e da saúde. Não quer dizer que não também da conformação, mas num grau muito maior nessas outras duas. E quando a gente faz a seleção desses touros, a gente busca touros de muita produção de leite, PTA leite, como também da vida produtiva. No caso, a sigla é PL. A gente está tentando buscar a questão de colocar uma intensidade forte na seleção para essas características. Consequentemente, se a gente tem intensidade de seleção alta, a gente tem uma grande chance também de ter mais progresso genético e que isso aconteça mais rápido. E aí, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esses reprodutores, pode acessar o nosso site ou então o aplicativo, né, Fábio? Sem dúvida, a gente tem o site, a gente tem o que a gente chama de pesquisa de touros, fácil de encontrar no site altagenetics.com.br e temos também disponível nas respectivas stories, aí, vamos dizer assim, isso aí, também o nosso aplicativo que está voltado à pesquisa de touros, não somente até da raça holandesa, Jersey e Pardo Suíça, mas também das raças de leite zebuínas e também as do corte, tanto o corte taurino como o corte zebuíno. É isso mesmo, o aplicativo tem todas essas informações, fotos, vídeos, e você ainda consegue fazer, favoritar os seus touros prediletos para que você consiga acessá-los depois. Bom, Fábio, acho que o programa de hoje foi muito esclarecedor. Realmente, quem está em casa agora conseguiu entender o que significa essa sigla PL que a gente tanto fala, né? A vida produtiva. Sim, todas as características têm os seus apelidos, que seriam as siglas, para também não ter nomes extensos, né?
E PL é uma característica muito ouvida no mercado, muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o significado. Foi o que a gente tentou explicar, não somente na importância econômica, na importância como um todo, mas também do significado daquele número que expressa o mérito genético. Realmente, para mim, além de produção de leite, seria a segunda mais importante entre todas as outras características que nós temos na prova de um touro dessas raças europeias, raças taurinas de leite. Tá certo, Fábio. Muito obrigada pela sua participação. Você que nos acompanha, quiser continuar muito bem informado, te convido para nos acompanhar nas redes sociais, @AltaBrasilOficial. Até a próxima! E veja a seguir, o consumidor brasileiro está retirado do mercado por motivo de falta de dinheiro, o dono do frigorífico não está tendo precisão de comprar gado terminado por falta de freguesia e o resultado é que a nossa praça boiadeira continua padecendo de febre paradeira. Não vai demorar nada para a gente voltar, aguarde. O seu Zé Roberto, que é um caboclo muito esperto, antes de vender seu gado, campeou a informação a respeito do andamento do mercado. E sabendo como conduzir a negociação, ele voltou para o eito satisfeito com o negócio feito. E para que o companheiro e a companheira fazendeiros também possam seguir neste mesmo trieiro, a gente anuncia agora a apresentação das notícias sobre o boi gordo e a movimentação da sua cotação no dia. Com o tempo repetindo o seu procedimento costumeiro de querer sempre apostar a corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver qual dos dois é o mais ligeiro, agora já estão faltando só um dia e mais algumas horas para arrematar outubro e começar novembro no calendário. E o 2023 está entrando para a história como o ano que passou voando. Pois a respeito do mercado pecuário, o que tem para ser contado é o contrário, com pouca gente querendo comprar e menos gente ainda querendo vender. E o resultado é que a nossa praça boiadeira continua padecendo de febre paradeira. Sem ter medo de ficar parecendo com um relógio de repetição e reforçando a necessidade de fazer a recordação do rumo que está sendo tomado pelo carretão no estradão, a primeira parte da explicação para esta situação atual é o comportamento do consumidor brasileiro que está retirado do balcão do açougue por motivo de falta de dinheiro. Conforme a da sabedência geral, esta ausência já era esperada, porque apesar de uma redução no preço e do amansamento da inflação, o salário do trabalhador continua não sendo suficiente para cobrir o mês inteiro, né? Olhando agora para o caso que está sendo passado com a oferta de gado terminado, todo mundo já viu que não está tendo enchente de boiada em lugar nenhum do Brasil. Mas é verdade verdadeira mesmo que o aperto diminuiu por conta da chegada na praça dos animais fechados na segunda rodada do confinamento. E repare, a companheira fazendeira, que, mesmo com atraso, o dono do frigorífico conseguiu fazer um bom tanto de contratos de entrega no termo. E com isso ele garantiu o esticamento da sua programação de serviço e o abastecimento do seu estabelecimento. Por outro lado, o setor exportador, que chegou a ameaçar uma reação no começo deste mês, agora já está outra vez andando numa toada mais vagarosa. Em relação ao volume embarcado, até o final de setembro, o que aconteceu foi uma redução de 5% na comparação com o ano passado, que, aliás, foi o melhor da história, né, desde que o Brasil passou a ser cachorro grande desse mercado. Mas o problema é a cotação do produto brasileiro lá no estrangeiro, que sofreu um forte despencamento de 25% no mesmo período considerado. De qualquer maneira, pelo jeito que o vento está batendo no eito, dá perfeitamente para acreditar que a demanda vai melhorar, especialmente aqui no nosso próprio terreiro, com a contratação de funcionários temporários e o pagamento do 13º ao trabalhador empregado. Por enquanto, com o consumo ainda patinando, nesta segunda-feira, aqui na Praça Paulista, a carne com osso no comércio atacadista caiu de novo para R$ 14,50 o quilo, o que dá 3,2% a menos do que no começo da semana passada. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 4 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil e em todas essas praças a arroba caiu. No sul da Bahia, o boi desceu para R$ 210 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No oeste do Maranhão, o macho piorou para R$ 225.
Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a vaca voltou para R$ 205. E no oeste do Rio Grande do Sul, o boi desandou para R$ 7,40 o quilo vivo ou R$ 222 por arroba. O tempo de jabuticaba no sertão é de alegria, desde quando inicia a florada até o dia em que a safra acaba. De primeiro, o pé se cobre inteiro de florzinhas esponjadas de alvura delicada. Depois, as bolinhas vão verdejando o tronco de rente ao chão até lá nas alturas e, de repente, preteja tudo. E daí para frente é uma festa de doçura. Mas a lembrança mais gostosa que eu tenho é da avó Rosa no quintal me chamando e segurando o avental cheio de frutinhas maduras para matar a minha vontade. Eita, que saudade! Este verso que acabou de ser recitado é um entre mais de 800 que eu já escrevi na intenção de celebrar e exaltar a beleza da nossa cultura sertaneja e também de fazer uma homenagem para o meu pai, para minha mãe, para os meus tios e para os meus avós, todos nascidos, criados e curtidos na lida roceira. Aí, para não ficar arriscado de perder ou de esquecer em algum canto da vida, a gente reuniu tudo, organizou e publicou nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que desde então estão correndo chão nesse mundão do Brasil inteiro, levado pelas mãos dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não. Se por acaso alguém ficou interessado em comprar um exemplar ou a coleção inteira, pode ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymask@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E assim a comitiva vai dando a lida por vencida, mas antes ainda da despedida a gente tem uma novidade para contar. É que os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, ganharam mais um horário para assistir ao Terra Viva DBO na TV, que a partir desta terça-feira passa a ser exibido às 6 horas e às 8h30 da manhã em reprise e às 7h25 da noite ao vivo. Pois então, um abraço para todo mundo e até lá!